Este webinar é uma sessão que destina-se a prestar esclarecimentos e formação, capacitação no âmbito do reporte de dados do Sistema de Avaliação da Qualidade de Serviço. Neste caso, esta sessão dirige-se às entidades gestoras em baixa para a gestão de resíduos urbanos, portanto, para o Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos. Esta sessão, tal como temos feito em anos anteriores, foca-se essencialmente nas alterações, portanto, nas alterações que foram implementadas, quer no Guia Técnico número 27, e que foi publicado com as alterações devidamente assinaladas, como de costume também, quer alterações que foram implementadas nos fecheiros de apoio, e este ano, como fazemos em anos, todos os anos, este ano, introduzimos algumas alterações aos fecheiros para facilitar o reporte, é esse o nosso principal objetivo, é facilitar o reporte de informação e assim facilitar também a validação do lado da ERSAR, da informação, e assim aumentar a fiabilidade com que a informação nos chega e depois é tratada e depois publicada, como sabem, no nosso relatório anual, o RASAP. Bom, este ano, como referi, não se registram grandes alterações ou alterações de fundo. De qualquer forma, a equipa que aqui está presente vai detalhar as alterações deste ano. E assim, sem mais demoras, e felicitando todos pelo interesse e pela adesão a este sistema. Como sabem, é um sistema ímpar a nível europeu. O sucesso desse sistema deve-se a vós, à participação das entidades gestoras, e, portanto, a vossa presença e a vossa participação e a vossa resiliência e adesão ao sistema de avaliação são fundamentais para podermos ter este sistema em Portugal, que tanto nos orgulha. E, portanto, passo a palavra então à equipa que vai dar nota das principais alterações. Vamos ter aqui uma sessão que vai ser agora moderada, iniciada pelo engenheiro João Rosa, e depois a engenheira Joana Cardoso, que penso que já todos conhecem, vai apresentar então os conteúdos, portanto, as alterações no âmbito do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos em Baixa. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção, tenham uma boa sessão, bons trabalhos e até já. Obrigada. Muito obrigado, Susana. Boa tarde a todos. Então vamos começar então aqui a apresentação, que divide-se aqui em 5 secções. A primeira sobre o enquadramento desta sessão, falaremos depois sobre os prazos associados ao processo da qualidade do serviço, este ciclo de 2025. Seguir-se-ão as principais alterações que aconteceram ao nível dos dados, dos indicadores. Falaremos depois dos ficheiros de reporte, algumas regras de preenchimento, quais é que foram as principais alterações. E, por último, encerraremos a sessão com já habitual, com os já habituais esclarecimentos de questões que, entretanto, surgiram, quer quando do ato de inscrição, quer no decorrer desta sessão. Então, fazendo aqui um pouco o enquadramento destas sessões, estas sessões enquadram-se nas ações de capacitação que a ERSAR regularmente faz junto às entidades gestoras. Optou-se novamente por este formato online, porque tem esta mais-valia de ficar depois consultável via a plataforma YouTube, o nosso canal da ERSAR. Tem esses vídeos e outros conteúdos audiovisuais da responsabilidade da ERSAR. No entanto, também tem aqui outros instrumentos que também poderão utilizar para o esclarecimento de dúvidas. O primeiro, diria que é o principal, é aquele que guia todo este ciclo, é o Guia Técnico número 27. E para aceder ao Guia Técnico número 27, bastará ir à aplicação dos ficheiros de apoio das EGs, no módulo da qualidade do serviço, está aqui bem identificado, ou então, através do próprio site da ERSAR, também poderão fazer o download deste documento. O segundo instrumento será aqui o Fórum da Qualidade do Serviço. O Fórum da Qualidade do Serviço diria que é bastante útil e nós aconselhamos a sua subscrição porque não só
cederão a dúvidas que poderão ser comuns a todas as entidades gestoras, mas também alguns comunicados, algumas informações que a própria ERSAR possa aí veicular. Depois temos, por último, aqui o apoio mais personalizado com o apoio dos técnicos do técnico ERSAR, que está associado à vossa entidade gestora. Para saber qual é que é o vosso técnico, vocês, no vosso processo, no canto superior direito, terão acesso ao nome do técnico. Neste caso, temos aqui o exemplo da minha colega Joana Cardoso, que está aqui destacada no canto superior direito deste exemplo. Bom, em relação aqui às regras de participação neste webinar, vamos manter aquilo que já adotámos em sessões anteriores. Iremos dar a prioridade às questões que foram colocadas pelas entidades gestoras no ato de inscrição. E depois, se existirem questões adicionais no decorrer desta sessão, o que nós pedimos é que utilizem a opção chat/conversa, chat em inglês, conversa em português, claro, e aquilo que pedimos é que não usem a opção P e R para que nós concentrarmos tudo apenas numa única interface. Nós iremos responder às questões por ordem de chegada. Peço desculpa. Por último, se entretanto se o webinar terminar, se já não houver mais tempo, e se alguma pergunta não for respondida, iremos posteriormente publicar o respectivo esclarecimento no Fórum da Qualidade do Serviço. Agora, passando aqui aos prazos. Bom, como sabem, e como também já é comum e normal, nós disponibilizamos sempre o guia técnico, o número 27, no dia 31 de janeiro. Aliás, cumprindo aqui com aquilo que está no regulamento dos procedimentos regulatórios. Este ano também não foi exceção e nós disponibilizamos no dia 31 de janeiro este documento. Depois, os ficheiros de reporte de informação foram disponibilizados no dia 13 de fevereiro. Entretanto, as entidades gestoras em alta já submeteram a informação até ao passado dia 31 de março, e agora as entidades gestoras em baixa dispõem até ao dia 30 de abril, ou seja, têm cerca de 15 dias para reportar a informação à ERSAR. Nós gostaríamos aqui de sublinhar para que não deixassem a submissão dos dados para os últimos dias. Isto porquê? Porque poderá haver aqui alguns contratempos de última hora que poderão aqui impedir as entidades gestoras de submeterem tudo no prazo estipulado. Pronto, pode haver sempre aqui algum contratempo e nos últimos dias normalmente temos muito mais entidades gestoras, dúvidas a acontecer, problemas inesperados. É sempre bom, com alguma antecedência, começarem a submeter a informação para que, se algum problema depois acontecer, ainda tenhamos tempo de ultrapassar a situação. Dito isto, eu irei agora passar aqui a palavra à minha colega Joana Cardoso, que irá fazer a restante apresentação. Joana, a palavra é tua. Muito obrigada, João. Muito boa tarde a todos os participantes. Vamos então prosseguir com os próximos pontos da apresentação, começando então pelo Guia Técnico 27. Este ano, o indicador RU01, a acessibilidade do Serviço de Disposição Seletiva de Biorresíduos, mantém-se em fase de testes, pois as principais alterações incidem sobre o procedimento de apuramento dos dados de RU 33 e 34, relativos aos compostores comunitários e domésticos que fazem parte deste indicador. Portanto, tendo em conta esta estabilização ainda dos dados 33 e 34, o indicador, decidiu-se manter o indicador em fase de testes. Os dados relativos aos compostores ativos são utilizados pela APA e pela ERSAR para diferentes propósitos. No caso da APA, para o cálculo da reciclagem na origem e consequente contabilização na meta de preparação para reutilização e reciclagem, e no caso da ERSAR, esta informação é utilizada para o cálculo do indicador do acesso ao serviço. Assim, apesar do objeto de avaliação ser o mesmo, os compostores,
a finalidade da recolha desta informação é distinta por parte da APA e da ERSAR. Nesse sentido, a ERSAR e a APA tiveram várias reuniões e coordenaram-se num esforço conjunto, por forma a ir de encontro às necessidades identificadas pelas entidades gestoras. Por um lado, evitar a duplicação do reporte desta informação, tanto à APA como à ERSAR, portanto, neste momento as entidades vão reportar uma única vez esta informação à APA, e, por outro lado, garantir a uniformização do reporte e validação da informação também por parte aqui da APA e da ERSAR. Começando então pela compostagem comunitária. No que respeita aos compostores comunitários, há uma nova definição, que foi devidamente alinhada também com a APA, que é a seguinte: considera-se um compostor comunitário aquele que permite a operação de valorização de resíduos alimentares e verdes provenientes de vários alojamentos, famílias ou agregados familiares, realizada no local ao qual todos os utilizadores têm acesso. Este será um dado APA-ERSAR, portanto deixa de ser um dado reportado diretamente no ficheiro de reporte pelas entidades gestoras e passa a ser um dado APA-ERSAR. O que é que isto quer dizer? Que as entidades gestoras devem reportar a informação relativa aos compostores, neste caso comunitários, uma única vez à APA, através do modelo de dados disponibilizado por essa agência. A APA, então, partilha essa informação com a ERSAR, que a analisa e transpõe para as entidades gestoras em baixa. No caso dos compostores comunitários, a georreferenciação é feita diretamente no modelo de reporte de dados disponibilizado pela APA, uma vez que cada linha tem uma coordenada associada. Para efeitos de cálculo do indicador da ERSAR, a ERSAR vai considerar os compostores simultaneamente ativos e corretamente georreferenciados. Portanto, eles têm que cumprir estas duas condições, têm que estar ativos e georreferenciados para poderem ser considerados no cálculo do indicador do acesso ao serviço de posição seletiva de biorresíduos. No caso dos equipamentos serem da responsabilidade da entidade em alta, portanto, ser a entidade em alta a reportar esta informação à APA, a ERSAR também a vai analisar e os dados serão repercutidos nas respectivas entidades em baixa. Ainda no que respeita à compostagem comunitária, o indicador RU01, como sabem, tem por base o número de alojamentos familiares clássicos e ou coletivos que é enviado todos os anos e é atualizado todos os anos pelo INE e é enviado à ERSAR. Nesse sentido, para efeitos de cálculo do indicador, são incluídos os compostores localizados em lares, prédios ou condomínios residenciais, turismos rurais e estabelecimentos turísticos, os coletivos na via pública e nas hortas. Isto porque são os equipamentos com correspondência com alojamentos familiares clássicos e ou coletivos, sendo que os compostores localizados em instituições de ensino, saúde e restauração, comércio e equiparados não correspondem a alojamentos familiares clássicos e ou coletivos. No que respeita à compostagem doméstica, temos também uma nova definição, que também foi devidamente alinhada com a APA, que é a seguinte: considera-se um compostor doméstico aquele que permite a operação de valorização de resíduos alimentares e verdes provenientes de um alojamento ou agregado familiar realizada pelos próprios na sua residência. Este será também, à semelhança da compostagem comunitária, um dado proveniente da APA-ERSAR, ou seja, as entidades gestoras devem reportar a informação relativa aos compostores uma única vez à APA, e a APA partilha essa informação com a ERSAR, que a analisa e transpõe para as entidades gestoras em baixa. No caso destes compostores domésticos, a georreferenciação deve ser reportada através de shapefile ao KPMZ. E as entidades gestoras devem garantir que esta informação georreferenciada está coincidente com a informação reportada no modelo de dados disponibilizado pela APA. Para efeitos de cálculo do indicador, e à semelhança da compostagem comunitária, a ERSAR vai considerar os compostores simultaneamente ativos e georreferenciados. E também à semelhança dos compostores comunitários, no caso dos equipamentos serem da responsabilidade da entidade gestora em alta, os dados serão transpostos para as respectivas entidades em baixa.
Antes de passar à apresentação dos ficheiros de reporte e respectivas novidades, gostava de saber se já temos questões a serem colocadas no chat, Já João. temos, sim. Já temos aqui 3. Ótimo. E 4 agora, e portanto aqui a plateia está bastante atenta e com algumas dúvidas que depois serão respondidas após aqui o esclarecimento das dúvidas que inicialmente foram colocadas quando da inscrição. Isso. Sim. Obrigada, João. Nada. Então, vou prosseguir aqui ao nosso ponto 4, ficheiros de reporte. Antes de apresentar as novidades dos ficheiros, gostaria de começar por relembrar algumas regras gerais de preenchimento que nunca são demais relembrar. Destaco, em primeiro lugar, a importância do preenchimento da identificação da entidade gestora na folha resumo, porque existem dados com preenchimento automático dependentes desta seleção. Portanto, na folha resumo é muito importante que comecem pelo preenchimento da entidade gestora. Nomeadamente, os dados da recolha seletiva multimaterial. Portanto, as entidades que não são responsáveis por este serviço vão ter uma série de dados convertidos em não aplicável, NA, na folha resumo, mal selecionem a identificação da entidade gestora. Depois, também uma segunda regra importante é a utilização do comando copiar especial valores ou copy-paste values, por forma a evitar trazer para o ficheiro fórmulas ou links externos que possam prejudicar o cálculo dos dados. E a recordatória seguinte, portanto, o terceiro ponto, vai no sentido das entidades preencherem apenas as células a branco, uma vez que as células a cinzento já têm fórmulas ou vão buscar informação a outras folhas. Temos também os alertas de validação, que têm vindo a ser densificados nos ficheiros de reporte desde o início da 4ª geração, e existem, no fundo, essencialmente, 3 tipos de alertas de validação. O primeiro tipo de alerta é impeditivo de submissão, portanto, o portal devolve um erro, portanto, o dado não é calculado sequer. Depois, no segundo alerta, é impeditivo do cálculo do dado, portanto, o dado assume automaticamente o valor de NR, uma vez que não tem a fiabilidade suficiente para ser calculado. E o terceiro são alertas para certos tipos de aspecto no reporte, que não são impeditivos de submissão. São alertas que pretendem só alertar, passando a redundância, para certos aspectos do reporte e certas exigências. No primeiro tipo de alerta, este é impeditivo da submissão do ficheiro. O segundo e o terceiro tipo não são impeditivos. Portanto, atenção aos NRs automáticos, pedimos para as entidades gestoras terem atenção aos NRs automáticos, porque muitas vezes o dado fica como NR e as entidades nem se apercebem e submetem o ficheiro no portal. Outras regras de validação que foram implementadas na 4ª geração, portanto não são novas deste ano, mas que é importante recordar, é a utilização dos termos das listas disponíveis à escolha, portanto as drop-down lists. Isto acontece nas folhas RH pessoal, RH outsourcing e reclamações, sendo que as entidades gestoras devem selecionar os termos das listas disponíveis para que depois a ERSAR possa permitir o tratamento da informação de forma uniforme por parte da ERSAR. Também completar o preenchimento da informação das tabelas, ou seja, a partir do momento em que se começa a preencher uma linha, o ficheiro exige que toda a linha esteja preenchida, e este tipo de preenchimento, se não for corretamente feito, pode dar origem a um erro que impede a submissão do ficheiro nas folhas RH pessoal, RH outsourcing e reclamações, ao passo que nas folhas rentabilização e viaturas, este tipo de erros no reporte impede o cálculo do dado, ou seja, dá origem a um NR. E isto muitas vezes até acontece, por exemplo, na folha viaturas, em que as entidades gestoras, por exemplo, quando não preenchem o registro do odómetro de uma viatura, que o dado, e basta uma viatura não ter o registro do odómetro, que o dado fica automaticamente como NR.
Depois temos também aqui um erro relativamente comum, que é os falsos NRs. São dados que deveriam assumir o valor de 0, mas as entidades gestoras classificam erradamente como NR. Estes dados só devem assumir o NR quando as entidades não têm capacidade para evidenciar o valor reportado. Isto acontece, por exemplo, é um erro muito comum nas folhas de infraestruturas, lavagens, quantidades e rentabilizações. Acontece, por exemplo, quando uma entidade gestora efetua 0 lavagens naquele ano. E, portanto, o dado deve assumir o valor de 0 e não de NR. Isto porquê? Porque basta um dos dados que compõem o indicador ser NR para o indicador assumir também o valor de NR. Portanto, a entidade gestora é prejudicada sem razão. Portanto, e mesmo nas infraestruturas, por exemplo, vamos imaginar que uma entidade gestora não tem contentores de recolha de biorresíduos. Nesse caso, os dados devem assumir o valor de 0 e não de NR. Vou então agora apresentar as principais novidades do ficheiro de reporte de resíduos urbanos. A primeira é na folha Infraestruturas, em que, como sabem, o cálculo dos indicadores relativos ao acesso ao serviço, quer de recolha seletiva de biorresíduos, quer de recolha seletiva multimaterial às entidades que se aplica, incide sobre os alojamentos familiares clássicos e coletivos, que são enviados pelo INE à ERSAR, e estes alojamentos familiares clássicos e coletivos têm correspondência, são, de certa forma, considerados nos contentores de recolha por proximidade ou porta a porta. Quando se seleciona a recolha porta a porta, aparece mais uma lista à escolha, em que serão excluídos para efeitos de cálculo do indicador da acessibilidade todas as opções, exceto a recolha porta a porta doméstica, a não doméstica correspondente a estabelecimentos turísticos e não doméstica correspondente a lares. Também na folha da acessibilidade de biorresíduos, esta folha este ano tornou-se uma folha orientadora, ou seja, não é necessário qualquer preenchimento nesta folha. Esta folha é uma folha orientadora da informação georreferenciada que as entidades gestoras devem reportar para efeitos de cálculo dos indicadores de acessibilidade. Portanto, o ano passado, nesta folha, tínhamos na parte da compostagem algumas questões, algumas mais densificadas que outras, por forma a chegarmos ao número de compostores ativos. Uma vez que, na questão da compostagem, a informação vai ser reportada à APA, que depois a transmite à ERSAR, deixou de haver essa recolha de dados, digamos assim, na secção relativa à compostagem. Secção relativa à contentorização pretende ser apenas orientadora da informação georreferenciada que as entidades gestoras devem reportar. Por fim, o índice de circularidade também foi alvo de uma simplificação neste ciclo regulatório. O índice de circularidade foi desenvolvido na 4ª geração de indicadores com o objetivo de identificar, evidenciar e incentivar a adoção de boas práticas no setor. Este índice tem permanecido em fase de testes porque a ERSAR entende que ainda não apresenta a robustez necessária para ser aplicado. Nesse sentido, este ano foi identificada a necessidade de simplificar as classes E, relativa aos ecocentros e centros de recolha, e F, relativa às ações de sensibilização, para garantir uma maior consistência na sua aplicação. Assim, a classe F foi simplificada, passando de ter 4 subclasses para 2, sendo estas subclasses referentes ao horário de funcionamento e à possibilidade de recepção de produtos com vista à sua reutilização. Também ficou definido que esta classe é para ser preenchida exclusivamente pelas entidades gestoras que têm ecocentros ou centros de recolha sob a sua responsabilidade. Portanto, as entidades gestoras que não tiverem ecocentros ou centros de recolha sob a sua responsabilidade não devem preencher esta classe. A classe F, por sua vez, a simplificação foi no sentido da entidade gestora reportar se teve ou não ações de sensibilização
não sendo necessário identificar a percentagem de população e ou alojamentos ou entidades abrangidas por essas ações. Termina assim a apresentação das alterações introduzidas este ano. João, como é que está o chat? Continua animado. Aquilo que eu pedia também era que, quando da vossa participação no chat, e lembramos, muito importante o chat, excluir aqui o PIR, mas quando da vossa participação no chat, que procurem especificar o âmbito da vossa questão, porque às vezes logo no momento podem querer esclarecer uma coisa muito pontual, mas depois no final, quando nós formos abordar a questão, podemos depois já não ter o contexto, e é muito importante que deem-nos o contexto logo na questão que fizerem. Mas de resto, as coisas continuam a avançar e temos aqui algumas questões. Vamos a isso. Bem, então vou começar, tal como previsto pelo João no início desta sessão, pelo esclarecimento das questões colocadas quando a inscrição. A primeira questão colocada é a seguinte: um grande produtor que faça o encaminhamento dos resíduos urbanos produzidos no seu estabelecimento através de um operador de resíduos que não seja a Câmara Municipal, sendo que também não entrega à entidade em alta, o município tem a obrigatoriedade de efetuar o reporte destes mesmos resíduos à ERSAR. Neste exemplo concreto, respondendo à questão, o município não deve reportar estes quantitativos à ERSAR, sendo que são de grandes produtores, portanto saem fora, na sua generalidade, saem fora da esfera de competências municipal e, portanto, não são objeto de regulação por parte da ERSAR. A segunda questão colocada: tendo em conta a implementação da responsabilidade alargada do produtor para os têxteis e os mais recentes esclarecimentos da APA, este ano reporta-se a quantidade total de têxteis recolhidos nos equipamentos existentes para o efeito? Aí a resposta muito rápida é sim. A EG deve reportar a quantidade total de têxteis recolhidos seletivamente. Portanto, a partir deste ano, reporta a quantidade total, e isto é importante frisar porque nós tivemos aqui, de certa forma, uma alteração de critério. Deve reportar a quantidade total de têxteis recolhidos seletivamente. Temos aqui, do lado direito do ecrã, um exemplo de um relatório anual de exploração de um operador licenciado para este fluxo, em que temos aqui, por exemplo, a reutilização, a reciclagem e o aterro, e todos eles devem ser incluídos no reporte, excluindo os brinquedos, que não são têxteis. Portanto, neste caso, a entidade gestora reportaria o total, subtraindo a quantidade de brinquedos. É importante referir que neste dado não devem ser consideradas as quantidades encaminhadas para reutilização no sentido de doação, ou seja, quantidades que não chegam a ser depositadas nos contentores para recolha seletiva. Se forem diretamente doadas, essas quantidades não entram, obviamente, no reporte, porque essas quantidades não chegam a ter o estatuto de resíduo. A entidade gestora deve sempre garantir, junto do seu operador, o operador licenciado, quem faz a recolha deste tipo de resíduos, que tem evidências detalhadas que permitam validar os dados reportados. E está aqui um exemplo de um desses relatórios de exploração neste lado direito. A terceira pergunta: tenho dificuldade em preencher o separador viaturas, nomeadamente o tempo de indisponibilidade, porque no nosso caso, mesmo que a viatura esteja parada por avaria, o serviço não é interrompido, dado haver sempre outra viatura para substituição. Ótimo, e é isso mesmo que se pretende, que o serviço não seja interrompido. No entanto, este indicador tem como objetivo avaliar o nível de sustentabilidade da gestão de serviço em termos de sustentabilidade infraestrutural, ou seja, no que respeita ao estado de conservação das viaturas, estando este aspecto diretamente relacionado com a qualidade de serviço que é prestado. Ou seja, aqui a lógica um bocadinho por trás deste indicador, ou deste dado, é que se as viaturas estão constantemente paradas para manutenções não programadas e planeadas, obviamente,
isso é um indicador de que a viatura eventualmente precisa de ser substituída. Portanto, já está a dar mais prejuízo do que lucro, digamos assim. E, portanto, este indicador pretende avaliar a sustentabilidade infraestrutural da frota da entidade gestora e não a continuidade do serviço. Portanto, a entidade gestora deve fazer um esforço para recolher estes dados, quer internamente nas suas oficinas, quer junto do prestador de serviços. A quarta questão, gostaríamos de esclarecer se no reporte de informação georreferenciada para os serviços de deposição porta a porta, biorresíduos e multimaterial, deverão ser incluídos os utilizadores não domésticos e se sim, se estes deverão ser classificados apenas quando a informação é do tipo ponto ou se também se aplica a linhas e polígonos. Para os serviços de deposição porta a porta, para efeitos de cálculo dos indicadores de acessibilidade, são incluídos os utilizadores domésticos e não domésticos correspondentes a estabelecimentos turísticos e a lares. Esta classificação deve ser feita quando a informação é do tipo ponto. Quando é uma informação do tipo polígono ou linhas, podem abranger simultaneamente utilizadores domésticos e não domésticos, sendo que esta distinção é quase de uma forma automática efetuada pelo INE quando cruza a informação georreferenciada destes serviços com os alojamentos existentes na área de intervenção da entidade gestora. E a quinta questão, as baixas por acidente de trabalho também deverão ser contabilizadas para o cálculo do indicador DRU14, tal como as baixas médicas? Bem, vou dar uma resposta assim um bocadinho mais generalista, que se aplica a todos os exemplos que podem existir. Na afetação do período do tempo ao serviço, devem ser consideradas as baixas, férias ou licenças de maternidade. Ou seja, por defeito, devem sempre ser reportados 12 meses de afetação ao serviço. Quando é que não aparecem 12 meses de afetação ao serviço dos trabalhadores próprios? É quando existe uma baixa de longa duração, portanto, uma ausência do trabalhador superior a 12 meses durante a totalidade do ano em análise. Pode ser inferior aos 12 meses quando existe admissão de um trabalhador no serviço. Pode haver também situações inferiores a 12 meses quando existe uma reforma de um trabalhador ou regresso de uma baixa de longa duração. Portanto, são estas as situações em que devem ser consideradas uma afetação do trabalhador inferior a 12 meses. E, por fim, a última questão colocada no momento da inscrição, se o número de compostores domésticos a colocar é apenas o número de compostores ativos ou contabilizamos os ativos mais os que não obtivemos resposta. A georreferenciação dos compostores já foi enviada para a APA, ótimo. Quando o preenchimento do ficheiro da metodologia de cálculo de biorresíduos na origem. Temos de vos enviar novamente? Pronto, esta questão já foi de certa forma respondida ao longo desta apresentação, mas reforçando a ideia, nós temos dois dados relativos aos compostores domésticos, à semelhança dos compostores comunitários, também existem estes dois dados, portanto, uma espécie de espelho. No dado 119b, as unidades de compostagem domésticas devem ser consideradas todas as unidades de compostagem doméstica existentes na área de intervenção da entidade gestora, independentemente de estarem ativas, de não estarem ativas, de serem monitorizadas ou não. É um dado, assim, de caracterização do perfil, digamos assim, e é reportado na folha infraestruturas. Por sua vez, no dado 34, que é o dado espelho, digamos assim, temos as unidades de compostagem doméstica ativas. A informação necessária ao apuramento deste dado é reportada à APA, que posteriormente a reencaminha para a ERSAR. As entidades não necessitarão de submeter novamente esta informação à ERSAR, devendo apenas assegurar que a georreferenciação está coerente com o número de compostores ativos reportados no modelo de dados da APA. A ERSAR só vai considerar os compostores simultaneamente ativos e georreferenciados. Este dado é, por sua vez, utilizado para o cálculo do acesso ao serviço.
Bem, termina assim o esclarecimento das questões colocadas a quando da inscrição, pelo que, João, Já estava aqui a responder, ou melhor, até anotar aqui algumas perguntas que caíram agora. Mas pronto, sem mais demoras, eu acho que vamos aqui começar com o esclarecimento das dúvidas que nos chegaram agora, via chat. A primeira é do município de Valongo, a Sónia Silva, que nos pergunta o seguinte: a quantidade de papel resultante das eleições autárquicas e presidenciais devem ser reportadas onde? O destino deles é a destruição. O transporte foi realizado por viaturas municipais. Obrigado. certo. Portanto, o município de Valongo não é legalmente responsável pelo serviço de recolha seletiva. No entanto, sabemos que muitas vezes, por eficiência de serviço, é mais fácil aos municípios fazerem este tipo de recolhas. Estas quantidades devem estar refletidas na folha quantidades, que devem ser somadas às quantidades de papel cartão que são recolhidas por outras vias também. Portanto, estas quantidades devem ficar refletidas apenas na folha quantidades, uma vez que o município de Valongo, creio eu, se a memória não me falha, não é responsável pelo serviço de recolha seletiva. Eu não sei, eu não sei se é ali Da Lipor. da Lipor, sim, mas Pois. pronto. De qualquer forma, aqui a questão é, o destino deles é a destruição. Sim. E eventualmente, o que é que nós podemos aqui fazer? Nós podemos, vamos analisar eventualmente esta pergunta, porque é uma pergunta muito de detalhe, e eventualmente, Assim, poderia aqui haver a dúvida se estas quantidades não seriam reportadas também na nas folhas de rentabilizações e se Valongo, se confirmar que Valongo é responsável pelo serviço de recolha seletiva, sim, sim, ok, peço desculpa. sim, sim, sim. Peço desculpa. Não. Então, o município de Valongo responsável pela recolha seletiva, então estas quantidades devem entrar não só na folha quantidades, como também nas folhas da rentabilização da recolha seletiva de papel. E, apesar do destino ser a destruição, eles são, e já que tenho aqui a engenheira também a responder-me em direto a esta questão, pergunto se são entregues na entidade gestora em alta ou não. Na Lipor. Não, Não, é outra entidade. entidade. Pronto, eu acho que esta questão se calhar carece de uma análise interna mais aprofundada, pelo que neste caso nós depois vamos analisar internamente a questão e respondemos diretamente ao município. Sim, Fórum. no fórum nós fazemos isso. No Eu fórum. creio que a entidade até é minha. Sim. Portanto, eu depois irei, lá está, depois daqui de uma análise mais detalhada, porque isto é um assunto mesmo muito, lá está, Particular. muito particular. E, portanto, nós vamos aqui analisar um pouco melhor esta questão e depois, oportunamente, nós no fórum publicaremos a decisão. Basicamente é isto. Obrigada. Pronto, então, vamos passar para a próxima. Aqui a Sónia Silva anexarei a ZH. Isso seria também muito útil para depois nós analisarmos. E se calhar aquilo que eu pedia à Sónia Silva e também se calhar mantendo aquela metodologia que nós falámos no início desta apresentação, ou seja, contactar o técnico que acompanha a entidade gestora, que eu presumo que seja eu, para me enviar essa documentação para o meu e-mail. Depois de nós analisarmos internamente a vossa questão, depois no fórum publicaremos depois entre aspas, o verdicto. Pronto, então vamos então aqui à próxima questão. Próxima questão colocada pela Ana Cortiçada, a Câmara Municipal de Almada. Boa tarde. A APA não definiu o formato dos ficheiros georreferenciados dos compostores, pelo que usamos o formato do ficheiro de pontos disponibilizados pela ERSAR. Agradecemos a validação. Eu diria que bem, mas é isso. Sim, é excelente, é isso mesmo. Utilizem, por favor, o fecheiro de pontos disponibilizado pela ERSAR, sendo que essa informação deverá depois vir em formato shapefile ou KPMZ.
Ótimo. Deixa-me só aqui, porque entretanto viram aqui outras perguntas. Ok, então vamos então à próxima, da Sandra Costa. No fundo, isto é, deixa-me cá ver, é uma dúvida relacionada com, ao tipo de utilizador, reportado aqui na parte da folha das infraestruturas. Ela até coloca aqui um print screen. No fundo, o que é que é? A dúvida está associada ao tipo de utilizador quando são IPSS e temos contentores. Segue foto explicativa. E, no fundo, aquilo que ela projeta é um print screen não sei se estás a ver aqui no meu ecrã. Sim. E, no fundo, aqui é o print screen de tabela com os equipamentos, em que ela estipula aqui a drop-down list com os utilizadores, o tipo de utilizadores, Certo. não é? No fundo, é o que é que está associado aqui às IPSS, que têm crianças e idosos. No fundo, isto não são alojamentos, não é? Ou melhor, se calhar as IPSS de idosos, sim. Bom, se constituírem alojamentos coletivos, elas devem ser consideradas como alojamentos. Por exemplo, aqui o não doméstico lares, por exemplo, não é? Porque são, os lares para idosos, por exemplo, são considerados alojamentos coletivos. Se não forem, por exemplo, se forem um centro-dia, por exemplo, ou uma creche, por exemplo, já deverão estar incluídos, por exemplo, nos não domésticos, instituição de ensino, barra não doméstico outros. Isto porquê? Porque é muito importante. Esta informação servirá para depois nós também caracterizarmos um pouco o vosso parque de combustores. E poderá depois ser importante para nós caracterizarmos quais é que são os combustores que participarão no cálculo do indicador, ainda que nesta folha é apenas uma folha de caracterização. A informação será enviada, como a minha colega Joana disse, através da informação que vocês reportarem à APA. Correto? Não sei se há aqui alguma coisa que depois queiras aqui acrescentar. Sim, no caso dos combustores, sim. No caso dos contentores, esta classificação também é aplicável, nos casos dos contentores de porta a porta, e eu acho que aqui a diferença é efetivamente se este tipo de instituições têm dormidas ou não. Portanto, acho que é aqui um bocadinho essa a distinção que se faz. Se tiver dormidas, conta como alojamento; se não tiver, não é contabilizada. Portanto, eu diria que, sendo as contabilizadas são estabelecimentos turísticos ou lares, se tivermos uma IPSS que tem dormidas de crianças, acho que podemos classificar como lares. Também referir que este indicador ainda se encontra em testes e, portanto, nós no fundo, estamos a aproveitar este ano e com a esperança de que tudo corra bem, também, mas estamos a aproveitar este ano para recolher o máximo de contributos das entidades todas. Isto é um processo sujeito também à melhoria contínua, também junto da APA. Portanto, nós temos aqui a APA, a ERSAR, as entidades todas em correspondência também, para que este processo também seja simplificado para todos, e também possamos recolher o máximo de contributos para ter aqui um processo de melhoria contínua. Ok, então, se entretanto depois houver aqui algum pormenor que queira depois careça de maior aprofundamento, podem também utilizar outra vez o chat, mais uma vez, para nos fazer chegar a essas eventuais necessidades. Então, passando à próxima, e vejo que aqui está o volume de perguntas continua aqui a aumentar. Eu às vezes posso não estar a responder agora, porque sou eu que estou a fazer aqui a moderação do chat. Não estou a responder, mas nós estamos aqui a seguir a ordem de chegada das perguntas. Então, a próxima pergunta é da Susana, do município de Marco Canaveses. No caso da compostagem nas escolas, o compostor é considerado comunitário. Isso quer dizer que segue as regras gerais da APA de monitorização da temperatura e análise do composto? A ERSAR diria que sim.
No entanto, estas regras seria sempre melhor confirmar com a APA que faz este tipo, que estabelece este tipo de regras também no seu documento próprio da metodologia para a aferição dos combustores ativos. E, portanto, estas regras mais específicas sobre a monitorização dos combustores comunitários será sempre melhor serem dirigidas e confirmadas junto da APA. Ok. Então, vamos à próxima. E a próxima é do Pedro Correia, da AGER. Para a contabilização de lavagens, os contentores de co-coleção indiferenciado mais biorresíduos com saco óptico são considerados contentores de indiferenciado ou de biorresíduos? Na realidade, nem um nem outro. Porque, e eu não sei se já estou a partilhar, vou partilhar aqui o ficheiro. São contabilizados numa categoria específica que são indiferenciada e biorresíduos sacos ópticos. Portanto, estes contentores vão ser contabilizados depois para efeitos de lavagem, e eu julgo que já estou aqui a perceber um bocadinho a pergunta, vão ser sempre contabilizados nos contentores para deposição indiferenciada, mas também serão simultaneamente contabilizados, não para efeitos agora de lavagem, mas para efeitos de caracterização do sistema, no novo dado, que é os contentores para deposição de resíduos indiferenciados e biorresíduos por sacos ópticos. Portanto, para efeitos de lavagem de contentores, eles serão considerados nos contentores de superfície para deposição indiferenciada para efeitos de caracterização do sistema. Serão contabilizados nos contentores para deposição de resíduos indiferenciados e biorresíduos. Sendo que, aqui na tabela, o objetivo será sempre classificá-los como indiferenciada e biorresíduos, nunca duplicando com outros termos, com indiferenciada ou biorresíduos alimentares. Ok, próxima pergunta. Acho que parei de partilhar. Bom, aqui o Pedro Correia fala ainda aqui, fazendo aqui um pouco o compasso de espera para voltarmos aqui a ter o ecrã. Bom, a questão era mesmo onde serão inseridas as lavagens no respectivo separador. Certo, peço desculpa, não percebi bem a pergunta. Devem ser inseridas. Mas ficou esclarecido. Ótimo. Devem ser inseridas no separador lavagens, nos contentores de superfície para deposição indiferenciada. Portanto, para todos os efeitos, são contentores de deposição indiferenciada, que depois podem também receber os sacos ópticos para posterior triagem na entidade em alta, mas para todos os efeitos são contentores de deposição indiferenciada para efeitos do indicador da lavagem de contentores. Ok, próxima pergunta. Ana Cortiçada, novamente, da Câmara Municipal de Almada, que refere o seguinte: no reporte anterior informaram-nos que os ecocentros móveis deveriam ser considerados na classe E do IC e na folha infraestruturas. Confirmam? Confirmamos. Portanto, eu creio que esta pergunta surgiu na sequência da apresentação das melhorias ou das alterações que fizemos aqui ao IC, em que só devem ser reportados ecocentros da responsabilidade da entidade gestora, nas classes aplicáveis, sendo que nestas classes também são considerados os ecocentros móveis. Portanto, a resposta direta a esta questão é sim. Filipe Brás, boa tarde. No âmbito do indicador RU 23, B, ecocentros, estão incluídos os ecocentros móveis? Sim. 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 Já está, certo. Sandra Costa, do município de Oliveira do Bairro. No município fazemos... a Filipe Brás está aqui a confirmar que ficou esclarecido. Obrigado, nós. Ótimo. Sandra Costa, aqui do município de Oliveira do Bairro. No município fazemos recolha porta a porta em todo o concelho, mesmo havendo a recolha de proximidade pela entidade gestora em alta. Deveremos incluir estes dados nos recursos humanos, em infraestruturas e viaturas. Não sei qual é que é o tipo de recolha que vocês estão-se a referir. Vocês estão a referir à recolha de biorresíduos e diferenciados, certo? É porque uma coisa é as competências de recolha seletiva, que está alocada à entidade gestora em alta, e só a ela é que diz respeito ao trifluxo. Mas o trifluxo, lá está,
é a recolha seletiva. A recolha seletiva é da competência da entidade gestora em alta. Vocês não devem reportar essa informação. E devem transmitir essa informação à alta para que ela depois possa incluir essa informação no reporte que elas fazem. No fundo, vocês aqui estão a ser um prestador de serviços ao serviço que é da responsabilidade da alta. Não sei se haverá aqui mais... Pronto. Então, passaríamos aqui a outra, a Raquel Cheinho, do município de Santiago do Cacém. Viaturas que não estão afetas aos circuitos diários de recolha de diferenciados se entram para o cálculo ou não. Por exemplo, tenho juntas de freguesia e empresas pequenas e empresas que efetuam as lavagens que entregam resíduos em nosso nome, só para considerar, sim, prestadores de serviço. São, é isso mesmo. E seguindo a lógica da resposta anterior, no fundo, estas pequenas empresas, freguesias, juntas que prestam este serviço em nome do município, digamos assim, porque esta é uma competência do município, quase que funcionam como um prestador de serviços. Portanto, devem solicitar essa informação a estas entidades para que possam reportar no ficheiro, no vosso ficheiro. Muito bem. Passando então à outra pergunta, acho que várias. Sofia, não foi identificada aqui qual é que era a entidade. Boa tarde. Quando referem não doméstico, estabelecimentos turísticos, incluem os estabelecimentos Horeca? Não. Obrigado. Não, peço desculpa, andei um bocadinho. Não incluem os Horeca. Portanto, os Horeca são... ok, já estou a perceber a questão. Horeca, restaurantes, hotéis, restaurantes e... Os hotéis, eventualmente, sim. Os hotéis incluem os estabelecimentos turísticos. O resto do Horeca, não. Portanto, os restaurantes e cafés, julgo eu, que é isso que quer dizer, não devem ser incluídos. Uhum. Porque existe uma rubrica para isso, não é? Exato. Pronto, exatamente. Pronto, diria que é isto. Sandra Costa. Na shapefile que vamos enviar, devemos associar os contentores ao tipo de utilizador? Apenas quando são contentores de recolha porta a porta. Portanto, quando são contentores de recolha porta a porta, e vou tentar chegar aqui ao slide que tem esse detalhe, estou a ter alguma dificuldade. Quando são contentores de recolha porta a porta, deve ser feita essa diferenciação do tipo de utilizador para a ERSAR saber se o deve considerar no cálculo do indicador de acesso ou não. Espero ter respondido à questão. No entanto, se mantiver a dúvida... É utilizar aqui o chat. O chat. Pronto, então a próxima é da Joana Marinheiro. Os RE perigosos são contabilizados no dado DRU 49 ou no dado DRU 115? Okay. Então, vou mais uma vez partilhar o ecrã na folha quantidades. Portanto, os REs perigosos devem ser reportados no dado 49 ou no dado 115. Eu diria aqui que seria o dado 49, porque lá está, é a rúbrica que é mais específica e que mais se enquadra no reporte de informação e Exatamente. na tipologia de informação que nós queremos apurar. Sim, sim, concordo contigo, João. E, inclusivamente, a APA tem um pequeno esclarecimento no seu site sobre o que é que são pequenos urbanos perigosos e que não incluem estes resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, eventualmente e potencialmente perigosos. Portanto, incluem tintas, solventes, portanto, coisas resultantes essencialmente de pequenas obras que possamos fazer em casa, podem ser incluídos aqui nos pequenos urbanos perigosos. Tudo o resto deve ir para a rúbrica mais adequada. Tudo aquilo que seja urbano, logicamente, porque a ERSAR não regula os resíduos não urbanos. Então, próxima. Sónia Pereira, nos recursos humanos,
a técnica superior foi admitida apenas em abril. Consideramos 9 meses e não 12 meses, certo? Certo, Sim. certo. Em uníssono. Sim, lá está. Pronto, no caso dos recursos humanos, aquilo que nós consideramos sempre são os recursos humanos. Se fosse, por exemplo, uma baixa de curta duração, imaginemos que tinha sido 4 meses, aí teria que ser considerado os 12 meses. Como foi apenas uma entrada, e ela entrou em abril, o raciocínio está perfeitamente correto. Em relação aqui à próxima questão, da Jane Santos, ouvi a explicação sobre acho que é indicador, sim, obrigado. Ouvi a explicação sobre o indicador relativo à indisponibilidade das viaturas, mas não me parece que faça sentido. Então, se a EG já tem redundância de viaturas para combater eventuais avarias, não havendo assim qualquer paragem do serviço, como é que pode ser penalizada neste indicador? É preferível abater uma viatura em vez de recuperar de forma a que possa servir para substituir outra? Qual é a lógica disso? Agradeço a melhor esclarecimento desta questão. Obrigado. Certo. Muito obrigada, João. Entretanto, já me adiantei aqui um bocadinho. Estou aqui a projetar a nossa Bíblia, portanto, o nosso guia 27, que diz que apenas devem ser incluídas as viaturas com peso bruto superior a 3,5 toneladas, não devendo ser incluídas as viaturas de recolhas utilizadas para suprimir necessidades pontuais de substituição de viaturas e reforço no caso de picos de produção. Portanto, essas viaturas de substituição não devem ser incluídas no reporte de dados. Exato. Ok, pronto. Então, avançando agora para outra questão colocada pela Ana Cortiçada da Almada. No ficheiro de georreferenciação de combustores domésticos enviado à APA, apenas foram incluídos os equipamentos ativos há pelo menos 6 meses. É suposto enviar à ERSAR a georreferenciação de todos os combustores domésticos entregues? Não. Não, não. Portanto, a ERSAR vai considerar simultaneamente os combustores ativos e georreferenciados. Portanto, tudo aquilo que para a APA for um combustor ativo e que estiver simultaneamente georreferenciado, é isso que se pretende que seja contabilizado no dado DRU 34. Já no dado DRU 119, que é o número total de combustores, deve ser reportado, passando a redundância, o número total de combustores. No entanto, não é necessário enviar essa georreferenciação à ERSAR, porque ela serve apenas de caracterização do perfil do sistema e não para o cálculo do indicador. Ok, pronto. Agora, eu creio que é aqui da Helena Nabais. Boa tarde. Relativamente ao dado DR14, e considerando que é necessário reportar todos os trabalhadores que estiveram ao serviço, coloco a seguinte questão. No caso de um trabalhador que, por exemplo, tenha estado 11 meses de baixa, deverá ser incluído no reporte? Deve também ser reportado o trabalhador que o substituiu durante esse período? Caso ambas as situações sejam consideradas, não poderá isso induzir a uma eventual duplicação ou sobrevalidação dos dados reportados? Eu diria que estamos a ver aqui um caso muito limite, mas segundo aquilo que está no nosso guia, e nós temos que tomar em consideração os critérios que estão no guia técnico, é isso. Exatamente. Um são os 12 meses e outro é um mês. É aquilo que se encontra no guia técnico número 27. Ou seja, poderá haver aqui, mas isto são situações muito pontuais e eventualmente é o que está no guia técnico, nós temos que cumprir e eventualmente depois poderemos no caso específico, perceber o que é que está aqui envolvido. Joana, não sei se existirá aqui. Isto é uma coisa muito É uma limite, situação muito específica. mas eu diria que é isto. Diria que sim, de acordo com o que está no guia. Certo. Pronto.
Agora, relativamente aqui ao município de Baião, boa tarde. Nós ainda não temos georreferenciação dos combustores. Encontra-se uma empresa externa a realizar esse serviço. Foi dada essa informação à APA. Preenchi na mesma o separador dos biorresíduos. É melhor colocar a 0? Então, por partes, no dado referente, e eu vou se calhar partilhar novamente aqui o fecheiro para ser mais fácil. No dado referente aos combustores domésticos existentes, coloca o total. Por sua vez, tendo em conta que efetivamente tem combustores ativos que foram reportados à APA, mas não entregou a georreferenciação, sendo que esse trabalho está a ser feito neste momento, se não tem georreferenciação, a APA vai considerar 0 combustores ativos. Portanto, para efeitos do cálculo da acessibilidade ao serviço, vão ser contabilizados 0 combustores. Só se tivermos a georreferenciação é que conseguimos efetivamente contabilizá-los no cálculo do indicador. Penso que respondi também à questão. Portanto, não tem que preencher mais separador nenhum, sendo que essa informação é transmitida diretamente pela APA à ERSAR. Ok, pronto. Agora, uma dúvida relativa aqui à Vânia Fialho. No seguimento da resposta à questão 4, da indisponibilidade da frota, quando em vez de avaria temos um número de viaturas alargado afeto para que o serviço nunca falhe, na contabilização acabamos sempre por ser penalizados por termos viaturas paradas. Há alguma forma de contornar esta questão? Bem, se forem viaturas, tal como mostrei há bocado no guia, se forem viaturas utilizadas para suprimir necessidades pontuais de substituição ou reforço, no caso de picos de produção de resíduos, então essas viaturas não devem ser contabilizadas no indicador. A forma de contornar é no ficheiro de reporte, na folha viaturas, na questão se a viatura está afeta exclusivamente a outros serviços, colocar que sim. Neste caso, é uma viatura de substituição. Ok, próxima pergunta. Helena Navais, novamente. Relativamente ao dado DR07, como pode ser determinada a percentagem de alojamentos abrangidos quando coexistem dois tipos de recolha na mesma área? Bem, eu diria que se existem dois tipos de recolha na mesma área, aquele alojamento é contabilizado uma única vez. Eu não sei se estou a perceber a questão. Eu acho que estou. Isto às vezes é uma dúvida que é recorrente. Poderá haver, por exemplo, e eu não sei se no município de Helena da Baixa faz vários tipos de. Mas faz biorresíduos e poderá fazer indiferenciado, mas também poderá ter aqui também a recolha seletiva. Se for o caso, tem que fazer depois uma regra de 3 simples, que é aquilo que ou seja, tem aqui o universo total de alojamentos que é abrangido pelos vários tipos de recolha. Esse universo será o total, a soma desses universos. E depois terá que fazer uma regra 3 simples para fazer a alocação a cada tipologia de recolha. Seria isso. Não sei se fui claro, mas se não for, é utilizar aqui o chat para que eventualmente possamos afinar aqui a resposta. Joana, não sei se... É isso. Pronto. Obrigada. Ok, então vamos aqui ao Fernando Cruz, peço desculpa, Frederico Cruz, da TEJ Ambiente, na shapefile relativa aos contentores de biorresíduos. Quando se tratam de contentores não domésticos, é necessário indicar a respectiva tipologia de atividade ou basta indicar se é doméstico ou não doméstico? Quando se trata, depende da tipologia de contentores. Se forem contentores de proximidade, não é necessário indicar porque eles entram sempre no cálculo do dado. Se forem contentores de recolha porta a porta, convém Porta a porta. indicar É porta a porta a porta. porta, ok. Sim. Então convém indicar a respectiva tipologia de atividade para a ERSAR conseguir distinguir aquilo que entra e não entra no cálculo, sendo que apenas são contabilizados no cálculo
as tais tipologias de indicadores já indicadas, de contentores, peço desculpa, já indicadas aqui na apresentação. Pronto, peço desculpa, já chegámos. Tanto porta a porta o doméstico, o não doméstico estabelecimentos turísticos e o não doméstico lares. Ok. Próxima questão, da Cláudia Alves, do município de Proença Nova. Existe um protocolo com uma entidade externa para a recolha de textos por uma outra entidade externa. Devemos estes dados nos recursos humanos, infraestruturas e viaturas? Viaturas não, infraestruturas também não, recursos humanos sim, e as quantidades, não é? Tal como acontece para a recolha de óleos, sim. Eu diria que sim, mas... Sim, não mas, tenho nada a acrescentar. Obrigada, João. É isto, não é? É isto. Desculpem, eu comecei à medida que estava a ler, estava a responder, e é isto. É isto, no fundo é isto. Bom, Vera Batista, o município de Mértola faz recolha porta a porta de embalagens, vidro, papel, plástico e cartão. Faz recolha porta a porta de embalagens, mas provavelmente cumprindo aqui a responsabilidade da entidade gestora em alta, que armazenamos em estaleiros e entregamos à alta. Estas quantidades são reportadas por um município ou pela engenharia alta. Pronto, lá está. De acordo também com aquilo que nós respondemos anteriormente, o município de Mértola é apenas um prestador de serviços que está a operar de acordo com a responsabilidade que a entidade gestora em alta tem. Eu penso que é a Resi Alentejo, mas não tenho a certeza, mas eu acho que é a Resi Alentejo, e no fundo devem, exatamente, estou aqui a ter a confirmação que sim, portanto, devem aqui dar essa informação à Resi Alentejo sobre estes quantitativos, sobre os recursos humanos que utilizam, as viaturas, para depois a Resi Alentejo incorporar essa informação no reporte, porque, em última análise, eles é que são os responsáveis pelo reporte de informação dos fluxos que têm a responsabilidade. No fundo, é isto. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa, se não, passamos então aqui para o Bruno Lima. Boa tarde. No RH pessoal, um trabalhador que não tenha percentagem de... só que a Vera Batista, ainda sobre esta questão, desculpem lá, e a viatura que faz essa recolha, fazemos nós, o município? Não. É sempre a entidade gestora responsável pelo serviço. Ora, se a Resi Alentejo é responsável pelo serviço, a viatura terá que ser... A informação sobre o serviço prestado pela viatura deverá ser enviada à entidade gestora responsável, Resi Alentejo, para que ela depois incorpore no seu reporte e envie à ERSAR. No fundo, a Câmara Municipal de Mértola é um prestador de serviços. Neste caso, a Câmara Municipal de Mértola é apenas responsável pelos fluxos da recolha indiferenciada e dos biorresíduos. Os restantes fluxos serão da responsabilidade da recolha da entidade gestora em alta. Ok, pronto. Então, retomando a outra pergunta, e peço desculpa por este parênteses, mas como lá estava diretamente relacionado, acho que seria mais eficiente fazer já o esclarecimento. Boa tarde. No RH pessoal, um trabalhador que não tenha percentagem de afetação de RU deve ser retirado do reporte? Sim, um trabalhador que não tenha percentagem de afetação ao serviço que se refira, neste caso resíduos urbanos, deve ser retirado do reporte e o mesmo acontece para os outros serviços. Trata-se de uma questão que foi identificada ao ano passado e que terá que ser assim ainda o reporte este ano. Senão vai dar erro. Pronto, é esta questão. Ok. Próxima questão, da Maria Fonseca, da Câmara Municipal de Estarreja. Maria Cristina, peço desculpa. A recolha de óleos usados é efetuada por um prestador de serviços. Temos de incluir nos RH Outsourcing? Sim. Portanto, o indicador da adequação dos recursos humanos contabiliza todos os resíduos recolhidos pela entidade gestora, entre os quais os óleos. E o mesmo princípio é utilizado também para outros fluxos. Portanto,
quando estes fluxos sejam recolhidos por outra entidade gestora, se seletivamente devem ser incluídos os respectivos recursos humanos nos RH outsourcing e as quantidades também na folha quantidades. Ok. Próxima questão, da Sandra Costa. E eu creio que não foi. Pronto, lá está. Eu pedia aqui que, quando fizessem estas questões, eu acredito que às vezes as questões sejam um bocado em encadimento, mas lá está. Mas para melhor contexto e para que nós sejamos completamente claros, eu pedi depois que tentassem contextualizar melhor. Eu creio que isto é sobre. Sim, isto é sobre os recursos humanos em outsourcing. E aqui a questão é: e se uma técnica esteve em recibos verdes 4 meses e depois com o contrato, coloca-se os meses com recibos verdes, de que forma nos recursos outsourcing? No fundo é isto. Portanto, os trabalhadores a recibos verdes são incluídos na folha RH Outsourcing e, portanto, essa técnica deve ser incluída como estando 4 meses ao serviço na folha RH Outsourcing. Por outro lado, depois de ser... Exato, depois de ser admitida ao serviço, tem que se fazer, depois é reportada na folha RH pessoal e tem que fazer a proporção dos meses que ela esteve ao serviço em função da percentagem de afetação ao serviço. Não sei se me fiz entender, mas é um bocadinho esta a lógica. Portanto, os 4 meses na folha RH outsourcing e depois o restante tempo na folha RH pessoal, tendo em conta que foi admitida. Ok, pronto. Depois temos aqui um comentário da Jane Santos. Obrigada pelo esclarecimento, mas continuo a achar que não faz sentido para o objetivo do indicador. Pelo que deixa a sugestão, deve ser revisto num próximo. Exato, Sim. pronto. Neste momento, as regras do jogo são estas, são aquelas que estão definidas pelo guia técnico. Claro que a ERSAR, como de costume, está sensível aqui aos contributos que as entidades gestoras possam vir a fazer e, portanto, futuramente podemos eventualmente avaliar No aqui entanto, esta... pedimos que este tipo de sugestões e que seja dada uma sugestão concreta em período de contraditório, que é nessa fase que as sugestões para revisão do ciclo são consideradas pela ERSAR para revisão dos guias e do guia e dos ficheiros. Exatamente. Ok. E as perguntas continuam a cair. Temos aqui agora a próxima será aqui da Luísa Castro, a Câmara Municipal de Vizela. No caso de uma viatura que vem substituir uma avariada, em que o prestador de serviços o retira de outro contrato, no contrato com o meu município ele não tem tempo de indisponibilidade, nem tempo previsto de funcionamento. Como procedemos? Bem, eu diria que é assim, as viaturas subcontratadas, se calhar começando pelo início, têm uma particularidade, que é só são consideradas na folha viaturas as viaturas subcontratadas com uma percentagem de afetação ao serviço em função daquilo que recolhem superior a 3%. Primeiro é tentar perceber se essa viatura, ainda que subcontratada, transite para a folha viaturas ou não, ou seja, tem uma afetação ao serviço suficiente para que seja considerada como fazendo parte do parque de viaturas da entidade gestora. Depois, a segunda questão... E desculpa, aqui a Luísa Castro diz que sim, tem mais de 3%. Excelente. Portanto, passando então à segunda questão, que é, depois dela passar para a folha viaturas, o que é que se faz? Portanto, aí tem sempre que ter um tempo previsto de funcionamento, que é o número de turnos que está previsto fazer vezes as horas do turno, e se não tiver tempo de indisponibilidade, coloca 0. Portanto, se essa viatura não tiver avarias ou paragens não programadas, tem 0 no tempo de indisponibilidade, mas no tempo previsto de funcionamento terá sempre que ter um tempo previsto que corresponde aos turnos e às horas dos turnos que faz. Espero ter ido de encontro à questão. Pois, a substituição... A que vem substituir, eu penso que passa para a folha viaturas, portanto já entra aqui na folha viaturas, é considerada na folha viaturas. Porque tem mais de 3% de afetação. Exato. Bom, ok. Passando então aqui, se entretanto houver aqui depois algum esclarecimento adicional, já sabem, chat. Helena Navais, ainda relativamente ao DRU 14,
Então, o trabalhador está de baixa 11 meses e é reportado como 12. E o outro trabalhador vem substituir por 11 e é reportado 11 meses. Qual o sentido disto? Apenas tivemos um trabalhador durante esse período e o que o guia diz é que tivemos 2. Desse modo temos muitos trabalhadores, o que é o que não é de toda a realidade. E isto é assim, pronto, lá está. Fazendo outra vez aqui o preâmbulo, isto é uma situação de limite, mas de qualquer forma existe, lá está, custos com os trabalhadores que devem ser contabilizados, e aquilo que de facto o guia técnico diz, e isto já não é uma situação recente, isto sempre foi assim. E, portanto, no fundo, se o trabalhador tiver menos de 12 meses de baixa, ele terá que ser contabilizado 12 meses, a não ser que tenha depois saído. Mas isso é diferente. Ou seja, se ele continua a pertencer aos quadros, se ele teve 11,5 meses de baixa, teve meio a mês ao serviço, ele terá que ser contabilizado 12 meses. É assim que está no guia. E pronto, são estas as regras que nós temos que usar. Se eu puder aqui acrescentar, aqui a lógica um bocadinho é que a entidade gestora não deixa de ter custos com este trabalhador que, apesar de ter estado ausente do serviço 11 meses, a entidade gestora continua a ter custos e continua a ter que fazer o trabalho desse trabalhador, digamos assim, passando a redundância, que esteve ausente. E, portanto, a lógica dos 12 meses ao serviço, mesmo estando 11 meses de baixa, é um bocadinho esta. Certo. Obrigado, João. Luísa Castro, da Câmara Municipal de Vizela, percebi que diziam que RH, viaturas para os prestadores da recolha dos óleos alimentares usados e têxteis, onde devo colocar as viaturas. Não, peço desculpa, se calhar fui eu que gerei aqui alguma confusão. Portanto, vamos lá ver. Óleos e têxteis entram na folha quantidades, portanto, aquilo que é recolhido seletivamente, e entram na folha RH outsourcing, portanto, os trabalhadores em outsourcing afetos a estas atividades. Em qualquer sítio entra outra informação, ou seja, não deve reportar viaturas, não deve reportar rentabilizações, não se reporta mais informação sobre estes fluxos. Portanto, entra nos RH outsourcing e entra na folha quantidades. Certo. Pronto. Eu vou passar aqui à frente só porque isto é mais ou menos relacionado. É a Sónia Pereira. A recolha de têxteis é por protocolo também. É necessário reportar na folha do RH outsourcing? Sim, é. Esta é a resposta. Sim. Sim. Agora, Joaquim Aleixo, Câmara Municipal de Ovar. Gostaria de pedir mais informação sobre a dúvida esclarecida ao município de Começa Nova. Fluxos específicos, óleos alimentares, têxteis e RE, pedidos por entidades externas diretamente à entidade gestora, município de Ovar. Temos, além de reportar apenas RH, outsourcing ou infraestruturas e viaturas. Recordo que num circuito de recolha de roupões, facilmente, na mesma carga, passa por múltiplas unidades de roupões em vários concelhos no mesmo dia. Seria difícil balizar estes recursos. Eu acho que já respondeste em parte a esta questão, mas se calhar valeria a pena aqui. No fundo, o que nós pretendemos aqui com estes fluxos específicos é que reportem os recursos humanos que estão afetos à recolha destes fluxos específicos e as quantidades. Não queremos mais nada. Sim. E eu se calhar posso aqui partilhar também o guia para verem em concreto onde é que eles estão a ser contabilizados. Portanto, temos aqui o guia e o indicador dos recursos humanos afetos à recolha, que contabiliza o pessoal afeto à recolha de resíduos, pessoal em outsourcing, onde entram estes trabalhadores subcontratados para a recolha destes fluxos, que depois entra no indicador como denominador os resíduos urbanos recolhidos pela entidade gestora, no qual se incluem estes resíduos de fluxos específicos, como é o caso dos óleos e dos têxteis. Portanto, para o numerador estar de acordo com o denominador,
então devem ser incluídos tanto nas folhas RH como na folha quantidades. Exatamente. Por último, a última questão que nós temos aqui é da Susana Maia, relativamente à folha RH Outsourcing, na mesma. Desta vez é sobre a recolha de resíduos volumosos que é efetuada por uma empresa externa. E a pergunta é se deve ser indicada nesta folha. Mais uma vez, sim, deverá ser indicada nesta folha. Agora temos outra questão que acabou de nos chegar, Ana Cortiçada. Quando a recolha é assegurada por entidades gestoras de fluxos específicos, não faz sentido incluir esses RH, certo? Não se trata de um serviço. Depende do fluxo. Eu acho que, por exemplo, estamos aqui a falar, por exemplo, de pilhas ou de rés, que são aqueles contentores que estão na via pública, muitas vezes. Aí não é propriamente um serviço subcontratado, não existe um protocolo e, portanto, aí diria que não. Não sei se, João, se tens alguma coisa. Não, rés, pilhas, óleos, lubrificantes. Exato. É isso. É isso, lá está. E no fundo aqui se existe uma entidade, por exemplo, no caso aqui das pilhas, imaginemos que é a Câmara Municipal que faz essa recolha. Quer dizer, os recursos humanos estão incorporados na própria folha dos RH pessoal. Sendo que depois as quantidades terão que depois responder a este serviço que é efetuado pela entidade gestora. Se, entretanto, for uma entidade uma outra entidade que esteja responsável por que esteja a efetuar essa recolha, então terão que depois fazer essa alocação de recursos para quantidades. E temos aqui outra questão da Maria Dórdio, do município do Cadaval. Os óleos lubrificantes devem ser reportados na folha. Eu creio que os óleos lubrificantes são os óleos de motores. Isto não se enquadra nos resíduos urbanos. Eu creio que, não sendo resíduos urbanos, não devem ser incluídos no reporte de informação. Lá está, porque o âmbito de regulação da ERSA são os serviços de recolha de resíduos urbanos. Eu creio que esta é a última pergunta. Já vai longa a sessão. E, portanto, se não houver aqui mais nenhuma questão, eu iria só apenas relembrar que estes vídeos serão disponibilizados no nosso canal do YouTube, que continuaremos. Temos aqui outra questão. Deixa-me só ver. Mas se os monstros forem entregues à entidade em alta e a mesma reportar as quantidades, devemos na mesma reportar os RH outsourcing? Eu aqui nesta pergunta assumo que são particulares que entregam diretamente os volumosos na entidade gestora em alta diretamente, portanto a entidade em baixa não teve qualquer ação na sua recolha e, portanto, não. Tem que reportar os RH outsourcing, porque na baixa pretendemos RH outsourcing associados à recolha destes fluxos, não ao tratamento. Exatamente. Pronto, então, dito isto, temos aqui na mesma ainda, mas... O município também faz a recolha em casa. Então, se é o município a recolher, então sim, devem ser reportados, na realidade, na folha RH pessoal, não é? Se for o próprio município a fazer esta recolha, estes recursos humanos vão estar refletidos na folha RH pessoal, porque são recursos próprios. Só se estes recursos forem subcontratados, então devem ser reportados na folha RH outsourcing. Sendo aqui este o critério para a distinção entre RH outsourcing e RH pessoal, não é? RH outsourcing, serviços subcontratados, RH pessoal, serviços próprios da entidade gestora. Pronto, e do lado do município de Santa Maria da Feira, a questão ficou resolvida. Muito obrigado. Pronto, dito isto, referindo a questão do canal do YouTube, referindo ainda que
naturalmente encontrarmos disponíveis para esclarecimento de outras questões que, entretanto, possam surgir. Lembrando também que aquela questão inicial do município de Valongo será respondida nos próximos dias, no Fórum da Qualidade do Serviço. Agradecemos muito a vossa participação, sem ela estas sessões também não fariam sentido. E até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada.